Senzuc chegando na área. Bom dia, Gabi. Bom dia, Marta, para você. Bom dia para todos que nos acompanham nesse último dia da semana, para muita gente. Pois é, e como é que fica o tempo para quem vai cair na estrada, né? Hoje muita gente já se prepara para pegar a estrada, ver a família nessa Páscoa. Verdade. Hoje a gente ainda tem um pouquinho de instabilidade em algumas áreas do estado, mas tende a ser um feriadão quente e estável para muita gente que vai aproveitar, principalmente na sexta e no sábado. Mas a gente fala um pouquinho de hoje, tá, gente? Porque hoje, quinta-feira, é um dia de sol entre nuvens para a maior parte de Santa Catarina, que amanheceu ameno em muitas regiões, mas agora à tarde já esquenta, vai ter calor para todo o nosso estado. Tem uma chuva passageira irregular, principalmente da tarde para a noite, do meio oeste para frente, tá? Aqui até a nossa faixa leste catarinense. E onde ocorrer, atenção, porque podemos ter temporais. O motivo é o que a gente chama de vórtice ciclônico de altos níveis. É um sistema que suga o ar quente e úmido da superfície para uma região da atmosfera que já está fria. E aí gera essa junção, a junção disso gera essas nuvens carregadas que traz essa instabilidade aqui para o nosso estado. Por isso que o mapa mostra essa instabilidade, principalmente aqui na nossa faixa leste catarinense, com os símbolos aí de instabilidade e temporais em todas essas áreas. Aqui no sul do nosso estado, toda a nossa faixa litorânea, também no Vale do Itajaí e o norte catarinense. Aqui nos Planaltos e na Serra, a gente tem sim sol entre nuvens e chance de instabilidade, chance de uma chuva mais passageira e irregular. No extremo oeste é a área mais estável desta quinta-feira aqui em Santa Catarina. As máximas para hoje passam dos 30 graus, é outro dia de calor, mesmo com essa chance de temporais no fim do dia. Máximas de 30 em Chapecó, Caçador 28, Joaçaba, máximas de 30 graus. Blumenau no Vale do Itajaí vai ser quente, passando dos 30, chegando aos 31 de máxima. Lages 27, Criciúma no sul do estado também chega aos 31 graus. Floripa 30, assim como Itajaí, e Joinville máximas de 31. Por enquanto, Marta, é uma quinta-feira quente, de sol entre nuvens, com essa chance de temporais, principalmente na faixa leste catarinense, mas amanhã, sábado, tendem a ser dias bem quentes, dias bonitos, dias de sol, e aí daqui a pouquinho a gente traz a previsão completa, inclusive com o Leandro Puchalski aqui ao vivo conosco. Por enquanto não tem perspectivas de frio mesmo. Gabi Senzuc está aqui para falar do nosso feriadão de Páscoa. Vai ser de calor, né, Gabi? Por enquanto, calor, Marta. Apesar das instabilidades ainda hoje aqui para a nossa faixa leste, né, o nosso litoral, norte do estado, sul e o Vale do Itajaí, sexta e sábado a gente tende a ter dias bem quentes. Domingo tem uma leve amenizada na temperatura em duas regiões. Daqui a pouquinho eu já vou contar para vocês. Amanhã, sexta-feira, o sol volta a aparecer novamente em todas as regiões e tende a ser um dia de calor e estabilidade, gente. Olha só o nosso mapa que traz sol entre nuvens para todas as regiões. As máximas temperaturas vão ficar entre 28 e 32 graus na maior parte do estado, mas podem chegar até os 35 no Vale do Itajaí e no Grande Oeste, por exemplo. Por isso que a gente tem sol entre nuvens para todo o nosso estado, desde o Grande Oeste até a nossa faixa leste catarinense. Olha só as mínimas e máximas, então, para sexta-feira. Mínima de 18, máxima de 30 em Chapecó, Caçador 14, 28, Joaçaba 17, 30 graus. Blumenau 20, máximas de 32, Lages 15, 28, Criciúma 18 e 30 no sul do estado. Aqui no nosso litoral amanhece na faixa dos 19 graus, podendo chegar aos 31 tanto em Floripa como também em Itajaí. No norte catarinense, mínima de 20 e máximas de 32 graus. Falando um pouquinho do fim de semana de Páscoa, a gente vai contar com a presença do sol, com temperaturas elevadas. Aqui, a tela de sábado, que sim, teremos altas temperaturas. O sábado vai ser de sol entre nuvens, com temperaturas altas e máximas podendo chegar aos 35 graus. À tarde, a gente tem uma chuva passageira mal distribuída entre a Serra, o Sul e também a Grande Florianópolis Serrana. No domingo de Páscoa, a gente também deve continuar aí com sol entre nuvens, mas o avanço de uma frente fria pelo mar traz uma chuva mal distribuída à tarde, tá? É uma chuva um pouquinho mais isolada. Calor na maior parte do estado, mas um alívio entre essas regiões, o sul e a serra, onde as máximas vão ficar entre 23 e 25 graus. Então, essas duas regiões, dá para dizer que a gente vai ter uma Páscoa um pouquinho mais fresca. E quando a gente fala dessas temperaturas darem uma trégua e ficarem mais amenas, estamos aqui agora ao vivo, chegando com o Leandro Puchalski. Bom dia, Leandro. Afinal de contas, né, a gente já comentava um pouquinho ontem aqui no SC no Ar sobre uma possível chegada de um alívio nas temperaturas
a partir de agora, dos dias 9 e 10 de abril, é isso? Exatamente. Bom dia, Gabi. Bom dia para todos. A gente tem esse cenário, né? A gente chegou a comentar uma semana atrás aqui no SC no Ar que a gente teria ali uma massa de ar mais frio passando um pouquinho pela região da faixa do Uruguai, entrando um pouquinho no Rio Grande do Sul, mas indo para o oceano. E vai confirmando essa informação. Eu separei aqui uma ilustração para mostrar isso para vocês. À medida que nós temos o período entre 9 e 11 de abril, uma massa de ar mais frio, representada aqui para a letra H, deve se deslocar da parte do Uruguai em direção ao oceano. Mas ele é um sistema bastante intenso. Aqui é o centro da massa de ar frio. Tá? Mas à medida que esse deslocamento ele vai acontecendo, da parte do Uruguai, vai vindo aqui em direção ao mar, a parte central da massa de ar fica no oceano. Mas tudo que você vê aqui, também faz parte da massa de ar e ela vai entrando nessa parte aqui entre o leste do Rio Grande do Sul e a parte de Santa Catarina. Então, muito provavelmente, dentro desse período, entre 9, 10, 11 de abril, a gente deve realmente ter um refresco do calor, as temperaturas realmente devem diminuir um pouco, a massa de ar ela não consegue entrar, mas pela sua intensidade, pela sua extensão, ela vai acabar influenciando. Então, a gente deve ter temperaturas, para vocês terem ideia, entre 9, 10, 11 de abril, na faixa de 22, 24 graus de máxima para o período da tarde, ou seja, muito mais condizente com uma condição de outono que a gente deve ter e a gente até agora não teve, né, na maior parte aqui do estado. É uma influência, então, dessa massa. E a gente também fala sobre o El Niño, né, que a gente já comentou sobre essa influência para o segundo semestre. Temos alguma novidade? Tem bastante gente comentando sobre isso, preocupações, né, que vem por aí, porque a gente sabe traz muita instabilidade. A gente tem que ter um pouco de atenção, um pouco até de preocupação em relação a isso, Gabriela, porque a condição realmente cada vez mais está favorável para o desenvolvimento do El Niño, né, que basicamente é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico na parte entre a parte da Austrália e a região da América do Sul, né, na costa do Peru. Eu separei aqui justamente essa região de monitoramento, tá? Então aqui está a costa do Peru, aqui a região mais da Indonésia, né, e bem aqui no meio, é a parte da linha do Equador, tá? Então, bem nessa região aqui, você tem o monitoramento do El Niño. Essas cores mais em azul, elas representam águas frias, que estavam predominando, mas vejam como aos poucos a água quente está tomando conta de toda a bacia do Pacífico. Então, ou seja, aos poucos o El Niño está começando a mostrar a sua presença. Isso aqui é uma animação, então começa em janeiro, onde as águas estavam mais frias, né, tons mais de azul, e até o final do mês de março, vejam como mudou bastante esse cenário, ou seja, foi tomando conta dessa água mais quente. Eu separei aqui um outro gráfico que vai mostrar para vocês quando isso deve acontecer, tá? Aqui então é a possibilidade. Aqui embaixo são os trimestres, tá? Então começa em fevereiro, março e abril. O que está em cinza é um período neutro, o que está em azul é possibilidade de laninha e o que está em vermelho, possibilidade de El Niño. Tá? Então percebam que vai, à medida que o ano vai passando, vai crescendo a barra do El Niño, ou seja, a probabilidade ela vai sendo cada vez maior. E ela começa a ser maior nesse período, entre junho, julho e agosto. Então já dentro do período do inverno, a tendência é que a gente tenha configurado um El Niño, ou seja, a tendência é que a gente tenha influência do fenômeno à medida que vai para o segundo semestre. E aí é o aumento dos volumes de chuva, quanto mais ali final de primavera, início de verão, setembro, outubro, novembro, dezembro, maior vai ser a influência desse fenômeno no comportamento da chuva aqui da região. Ficar de olho, então, a partir do segundo semestre, né? Começar a pensar em até ações, né, Marta? Justamente por conta dessa previsão de El Niño. Alerta bastante importante que você traz aqui pra gente, Leandro Puchalski. Afinal de contas, nossas autoridades também precisam se preparar com ações de prevenção diante desses números que a gente viu aí. Uma alta bastante considerável das ações do El Niño, volume de chuva previsto ali para junho, julho, agosto, é isso? Ele começa a configurar dentro desse período, né? Então a partir dali a gente já tem que ter um pouco mais de atenção e quanto mais a gente estiver ali dentro do período de primavera para o verão, a atenção vai ter que ser maior. E é importante, né? Porque você não tem como evitar um evento meteorológico, né? Mas você tem como ter ações que vão ter prevenção sobre as possíveis consequências desses aumentos de volumes de chuva. Então é um cenário que a gente precisa
está acompanhando, é uma influência. Alguns indicadores mostram um El Niño até de intensidade mais forte, ou seja, com uma influência ainda maior, então aumentando ainda mais os volumes de chuva. É uma atenção que o estado de Santa Catarina precisa ter, porque a gente sabe, né, Marta e Gabriela, que a gente tem uma influência muito direta desse fenômeno no estado, sempre o aumento dos volumes de chuva. Às vezes é no Paraná, às vezes aqui, às vezes é no Rio Grande do Sul, então mais perto a gente vai ter uma ideia melhor, mas é um alerta importante a gente já passar a partir de agora. A gente sabe quanto Santa Catarina sofre com episódios climáticos, né?